bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa aula de Análise de Efésios. Na aula passada nós paramos no capítulo de número 4, versículo 11, falamos sobre o chamado apostólico, que Paulo está se referindo no versículo 11. Agora nós vamos dar continuidade, porque Paulo diz que Jesus Cristo chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores ou mestres. Quando nós olhamos para a palavra profeta, nós encontramos nessa palavra, na língua hebraica e na língua grega, a ideia, algumas ideias. O profeta é aquele que profetiza algo, no sentido de ele recebe uma mensagem inspirada por Deus e ele então declara essa mensagem ao povo de Deus. Nós encontramos também o profeta, aquele que recebe visões daquilo que vai acontecer no futuro. Algumas traduções colocam como vidente, aquele que recebe os acontecimentos que vão acontecer no futuro. Quando nós observamos no Antigo Testamento, a gente vai ver que os profetas, eles são muito atuantes. Embora Abraão seja chamado como um profeta, e no qual sentido que ele é chamado como um profeta? Abraão foi o homem que Deus escolheu para iniciar a nação de Israel. Então, Abraão, como profeta, recebe revelações de Deus, recebe instruções de Deus, e ele então ensina a sua descendência aquilo que é a vontade de Deus. Nesse sentido, ele então está profetizando, está recebendo uma mensagem de Deus e profetizando no sentido de pregar essa mensagem aos seus descendentes. Mas nós vemos no Antigo Testamento, como por exemplo Eliseu, que ele espera o Espírito do Senhor vir sobre ele, e então ele declara aquilo que foi solicitado a ele. Os reis de Israel e de Judá queriam saber se realmente Deus daria vitória ou não. Por outro lado, nós encontramos profetas onde Deus falava através de sonhos. Isso está muito claro em Números capítulo 12, versículo 6. Uma das formas que Deus falava era em sonhos ou em visões. E essas visões no Antigo Testamento, elas eram visões que, como por exemplo, Ezequiel recebeu várias revelações de Deus através de visão, aonde Deus mostrou o que estava acontecendo no tempo presente em Jerusalém, por exemplo. Porém, podemos ver profetas como Daniel recebendo revelações daquilo que iria acontecer no futuro. Então, não há um padrão único de atuação do profeta. Samuel, Elias, tantos outros profetas eram recebidos às vezes na comunidade de Israel, e as pessoas tinham receio do que aquele profeta estava fazendo ali, porque normalmente o profeta trazia uma mensagem de Deus para aquele povo, não no sentido que esse profeta iria revelar a vida do indivíduo, não nesse sentido, mas uma mensagem de Deus, que normalmente era de conserto para o povo. Mas isso fica muito claro, a questão das revelações do futuro, até mesmo das revelações do presente.
para esse profeta. Eliseu, na tentativa do rei sírio capturar Eliseu, Deus avisava ele do que estava acontecendo. Então, era algo presente. Mas também Deus revelou a ele coisas futuras. Assim como Micaías, quando Deus revelou que Acabe iria morrer. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, isso fica muito claro, né? O profeta, ele fez parte do momento onde talvez o sacerdócio falhou, como os homens de instrução e haviam se corrompido. Então, os profetas tiveram em algum momento da história de Israel digamos, a tarefa árdua de também trazer a instrução para o povo de Israel. Samuel, quando foi levantado por Deus, também como profeta, ele trouxe uma mensagem para o povo de correção. Se o povo abandonasse a idolatria, Deus estaria com ele. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos continuar vendo profetas. Jesus, no discurso de Paulo, em Efésios 4:11, deixa claro que Jesus chamou alguns para serem profetas. Há profetas que, como, por exemplo, Ágabo, que é um profeta que Deus revelou a ele o que iria acontecer com Paulo. Então, nós vamos encontrar os profetas, né, no Novo Testamento. Quando nós abrimos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, antes da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, nós vamos encontrar um texto onde fica claro que essa vocação ela existe no início da igreja. Capítulo de número 13 diz assim: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger. Provavelmente esses dois eram profetas. Em que sentido que eles eram profetas? No mesmo sentido do Antigo Testamento. Há o sentido de Deus inspirá-los para trazer uma mensagem para o povo? Sim. Um pregador? Sim. Mas também há o sobrenatural de Deus revelando a estes homens também, em algum momento, o que vai acontecer. Embora João seja um apóstolo, nós olhamos para o Apocalipse o livro do Apocalipse, são profecias que vão acontecer no futuro. Então, dizer que o profeta não existe, também, assim como o apóstolo, eu vejo que é incorreto. Volto a dizer, como falei na aula passada, sobre os apóstolos. Desde o Antigo Testamento havia falsos profetas, como Jesus falou que haverá também falsos profetas no final dos tempos. Então, eu não posso, por causa dos falsos, dizer que os verdadeiros não existem. Nós também não encontramos no Novo Testamento nenhuma informação que esses 5 ministérios deixariam de existir. É lógico que hoje nós vemos muitas pessoas brincando com essa tão importante vocação e necessária para a igreja. Ainda há os profetas, que hoje nós vemos na vida, por exemplo, de grandes pregadores, homens de Deus, que Deus tem inspirado eles para profetizar, ou seja, para pregar uma mensagem do Evangelho. Existem nesse sentido, assim como houve no passado. Mas também há homens sinceros e piedosos e que Deus tem manifestado da forma sobrenatural, mostrando situações que vão acontecer. Nós temos que ser muito cuidadosos para a gente não cair
na questão do fanatismo, do espiritualizar tudo, né? Onde muitas pessoas hoje parece que verem alguns personagens, oráculos, né? Onde a pessoa, para ela comprar um carro, ela tem que perguntar para o profeta ou para a profetisa. Isso está errado, né? O Espírito Santo, ele quer nos revelar e falar conosco. E os falsos profetas fazem dessas pessoas reféns, né? Enganando essas pessoas. Mas existem homens e mulheres de Deus que Deus tem falado e tem mostrado coisas que vão acontecer, coisas relacionadas ao propósito de Deus na vida de alguns indivíduos. Então, os falsos estão ganhando destaque, principalmente na mídia, mas isso não quer dizer que os verdadeiros não existam. Então, o chamado profético, no sentido também, vamos aqui abrir um parênteses, tem um movimento chamado movimento profético, né, dado esse nome por alguns, onde nós vemos que essas pessoas entendem que eu, né, se sou um profeta, eu devo profetizar, e Deus então, através desse profetizar, vai mudar, né, a situação, por exemplo, de uma nação, a situação, por exemplo, de uma cidade. Isso é muito perigoso, porque as profecias relacionadas às nações são decretos estabelecidos por Deus e que vão se cumprir conforme o tempo designado por Deus. Então, a ideia de que se eu profetizar, Deus vai mudar essa circunstância, ela não se encontra dentro da ortodoxia da palavra de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes o profeta, ele tem poder, através da sua profecia, de neutralizar a soberania de Deus e o decreto de Deus. Então, é como está em Ezequiel 14:14, Deus dizendo, olha, esses 3 homens podiam estar aqui, mas não mudaria em nada, eu livraria eles pela sua justiça, que era Noé, Jó e Daniel, mas o meu decreto sobre o meu povo vai acontecer. E não há profeta que profetize que vai fazer mudar essa situação. O povo de Deus, né, na nossa grande maioria, são pessoas leigas com relação a esse assunto. E aí eu vejo que as pessoas correm muito atrás da dita profecia, que é onde essa pessoa, como eu já disse, se torna refém desse indivíduo que seria um profeta ou uma profetisa. Né? Parece que há uma necessidade de todos os cultos haver profecia. A Bíblia é clara em dizer que o Espírito Santo é que concede, é que manifesta a profecia. Então a vontade é dele, segundo a vontade dele, para o que for útil. Veja bem, eu não vejo nenhuma base dentro da palavra de Deus para que o Espírito Santo venha responder se eu tenho que orar 2 vezes por dia ou 3 vezes por dia, se eu tenho que jejuar 1 vez na semana ou 2 vezes na semana, se eu tenho que andar a pé ou de carro, se eu devo sair desse emprego e entrar no outro emprego. Então nós temos que tomar um cuidado, porque o chamado do profeta e o dom espiritual de profecia, ele tem um propósito muito claro. Não é como se fosse uma caixinha de promessa, onde você fecha o olho lá e ali vem uma resposta para você, né? Como alguns deduzem isso. É interessante que, é lógico, uma caixinha de promessa nunca vai ter uma exortação, uma palavra de confronto, porque só vai ter palavras boas, então nunca numa caixinha de promessa vai encontrar uma palavra que confronte o meu e o teu pecado. E muitas pessoas vivem, né, diariamente
baseado naquilo que está ali. Então, nós vemos que Paulo fala que Deus chamou, e essa escolha é dele, não vão ser todos, mas eu vejo que os ministérios devem estar atuantes, todos eles, dentro da igreja de Cristo. Né? Quando a gente olha, tenho particularmente algumas pessoas que a pregação dela é diferente, porque o chamado dela é um chamado de profeta. Então, um profeta não vai ter uma palavra como um pastor, uma palavra de aconselhamento, mas o aconselhamento, né, do profeta é um aconselhamento no sentido de conserto, de denunciar o pecado. E muitas pessoas não gostam desse tipo de pregação, mas é necessário, desde que todos eles estejam atuantes na igreja. Embora muitas pessoas acreditam, muitas denominações, muitos líderes acreditam que o chamado apostólico e de profeta já não existem mais, não são para os nossos dias, eu não posso limitar o poder de Deus, uma vez que houve no passado, quer no Antigo ou no Novo Testamento, e uma vez que não encontramos nenhuma informação que isso não existiria mais, mas como está em 1 Coríntios 13, diz que quando o que é perfeito se revelar, então profecias cessarão, mas o perfeito ainda não veio. Então, se Deus quiser usar alguém como profeta, se Deus quiser usar alguém em profecia, Ele é Deus. E nenhuma ideologia, ou nenhum estatuto ou regulamento de uma denominação vai poder barrar, se Deus, na sua vontade, através do Espírito Santo, quiser levantar um profeta e usá-lo em profecia. Também nós encontramos aqui, né, o evangelista. Né? E aí o evangelista, a figura muito conhecida, Filipe, a Samaria, em Atos capítulo 8, não somente em Samaria, mas foi a pessoa que apresentou o evangelho ao eunuco, também no livro de Atos. O evangelista, ele tem uma característica diferente, né, tanto do apóstolo como do profeta, embora no sentido de pregar o evangelho, tanto o apóstolo como o profeta vão pregar o evangelho, mas o evangelista, ele tem uma característica diferente. O evangelista é aquele que se assemelha hoje ao ministério itinerante, né, levando o evangelho a lugares não somente dentro da sua igreja local, mas há um desejo ardente, algo que queima no seu coração, para ele estar fora das quatro paredes dessa igreja local. Ele é aquele indivíduo que gosta de estar nas praças, é aquele indivíduo que gosta de estar nas cadeias, nos presídios, nos hospitais, nas ruas, no ônibus, pregando também, por que não, em outras denominações. Porém, a mensagem dele é diferente. A mensagem dele é aquela mensagem apelativa para que haja a salvação de almas, haja a conversão. É lógico, um pastor que está pregando, um profeta que está pregando, um apóstolo que esteja pregando, né? É lógico que em algum momento essa mensagem vai falar com pessoas que não aceitaram a Jesus. Mas isso é muito mais ardente, está, digamos assim, no DNA daquilo que foi chamado para o ministério de evangelista. Né? O evangelista, de fato, é aquele que gosta de estar pregando o evangelho, não importa a hora, não importa o momento, não importa o lugar. Ele sabe que a sua missão é levar a mensagem do evangelho para aqueles que ainda não ouviram o evangelho de Jesus. E quando nós olhamos para a figura de Filipe, que é a figura mais conhecida, nós encontramos um homem que está fazendo a obra itinerante de lugar a lugar, e Deus usando nos dons do Espírito Santo. É algo que também
o chamado não interfere na questão do dom espiritual. Quando nós olhamos, por exemplo, para o apóstolo Paulo, alguns deduzem que a relação de dons que estão, né, escritas por ele tinha todos os dons espirituais. Isso não quer dizer que o evangelista, né, só vai ter, por exemplo, o dom de cura divina, porque isso seria mais necessário no trabalho itinerante dele. Mas é lógico que quando nós olhamos para um exemplo que eu citei como um grande missionário, mas foi reconhecido, por exemplo, como um evangelista, Reinhard Bonk, né? Carlos Barroso, que é da República Dominicana, são homens que o Reinhard, Deus usou, né? Que já partiu com o Senhor, mas o evangelista Carlos Barranco, ele está ainda na atividade. Luiz Carlos Anacondia, da Argentina, são evangelistas, né, que estão às vezes em vários países, em vários lugares, e Deus usa, assim como usou Felipe, né, com poder e autoridade do Espírito Santo para curar enfermidades, para expulsar demônios, e para fazer com que essa obra evangelística seja feita no poder do Espírito Santo. E aí as massas, né, se rendem a Jesus, como foi em Samaria. E então, esse é o ministério evangelista. Né? Ele tem sede de pregar o evangelho, ele chora pelas almas, ele é um intercessor, pelas almas perdidas. Né? Ele ama e ele chora por essas almas perdidas. Então, esse é o terceiro chamado ministerial aqui de Efésios capítulo 4, versículo 11. Temos aqui também a figura dos pastores. E é lógico, o sentido, né, remonta ao Antigo Testamento. E quando nós olhamos para a figura de Jesus Cristo, ele é o sumo pastor, né, o pastor em João capítulo de número 10. A figura do pastor, ela é uma figura também diferente. Lógico que todos eles vão pregar, né, dentro do seu chamado ministerial, o evangelho. Mas o ministério pastoral, eu vejo que hoje nós temos tido alguns problemas relacionados a isso, na liderança de algumas denominações, de algumas igrejas. Primeiro, o que nós temos que entender é que o chamado pastoral não é como uma monarquia que se passa de pai para filho. A ideia de que o anjo da igreja, como Jesus falou em Apocalipse, se referindo aos pastores de cada uma das 7 igrejas, não é porque o Senhor chamou, né, essa pessoa para ser o pastor do seu rebanho, é que o seu filho vai ser. Se Jesus chamar ele para ser um pastor, ele será um pastor. Agora, fazer com que ele seja um pastor sem o chamado de Jesus, nós vamos ter problemas. E a gente tem visto esse problema. Pessoas que são pastores como um ofício, tem uma carteira de pastor, tem uma credencial de pastor, mas não tem o chamado pastoral. Porque o chamado pastoral, ele envolve muitas questões. Quando Jesus chamou algumas pessoas e as chamou para pastorear o seu rebanho, a ideia fica muito clara de como é a vida do pastor baseada no Antigo Testamento. Jesus deixou muito claro esse exemplo. Por exemplo, a parábola da ovelha perdida. A pessoa que foi chamada realmente para o ministério pastoral,
ele tem uma característica diferente, por exemplo, do profeta. O profeta, geralmente, ele não vai ter a paciência com aquele indivíduo que o pastor terá. Quando uma pessoa se desvia, né, no sentido popular da palavra dentro do nosso evangelicalismo, quando essa pessoa se afasta, quando ela se desvia, quando ela deixa de ir para a igreja, algo dessa natureza, aquele homem que tem um chamado pastoral e que tem condições dentro de um grupo pequeno do seu rebanho, ele se sente na obrigação de ir saber como essa pessoa está. Isso faz parte do coração daquele que foi levantado por Deus para o chamado pastoral. O grande problema que a gente vê hoje é que muitos pastores não são pastores chamados por Jesus, são pastores que foram colocados como pastores. Tem o pastorado como uma profissão, às vezes. E aí, no momento onde essa ovelha precisa, ela está perdida, como a parábola diz, essa pessoa não tem o desejo de ir visitá-la, não tem o desejo de saber como ela está, porque de fato não foi chamado para ser um pastor. Uma outra característica do pastor é que ele protege as suas ovelhas. Veja bem, o sentido no Antigo Testamento do que se protegia. Quando nós olhamos para Davi como modelo de pastor, a gente vai ver do que ele protegia o rebanho do seu pai. O rebanho do seu pai, assim como qualquer rebanho, existem os predadores. É lógico que no sentido espiritual, para a igreja, nós temos um inimigo que tenta destruir as ovelhas de Jesus. Então, de que forma esse pastor, esse homem que foi chamado para ser pastor, ele vai proteger o rebanho de Cristo? Quando nós lemos para o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele me guia para águas tranquilas e pastos verdejantes. O pastor de ovelhas, logo de manhã, tirava suas ovelhas do aprisco e as levava para comer, para pastar e para beber água. Isso tem um sentido simbólico espiritual que aponta para o Novo Testamento. O que é os pastos verdejantes? O alimento que a ovelha precisa é a palavra de Deus. Então, o pastor é a figura principal que deve alimentar as suas ovelhas com a palavra genuína de Deus, porque é ela que vai transformar o indivíduo, né? É através da palavra de Deus que o Espírito Santo vai convencer esse indivíduo, vai nutrir esse indivíduo, vai santificar esse indivíduo. E quando isso não acontece, quando nós olhamos para pastores de ofício e não de chamado, nós vamos encontrar mensagens muito pobres no sentido bíblico, nem no sentido teológico, no sentido bíblico, né? Pessoas que vão ministrar e não há Bíblia, não há palavra, há piadas, a fazer o povo dar risada, a trazer o entretenimento, mas essa ovelha ela não está sendo alimentada pelo pasto verdejante, que é a palavra de Deus. E o pastor que foi chamado por Deus, ele sabe, ele entende a necessidade da ovelha. Nesse sentido, então, é um homem que se prepara para pregar um sermão, para alimentar e nutrir aquela ovelha que está no seu aprisco. Muitos pastores de ofício e não de chamado têm medo de perder aquilo que eles chamam de minhas ovelhas. A primeira coisa é que o discurso de minhas ovelhas já está errado, porque as ovelhas são de Jesus Cristo. Nós, como pastores, apenas estamos sendo responsáveis, chamados com essa responsabilidade, baseado naquilo que podemos identificar na pessoa de Pedro, quando Jesus disse,
tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo, então vai e apacenta os meus cordeiros. É uma missão que nos foi confiada, mas elas não são nossas. Havia no Antigo Testamento pastores infiéis que comiam a lã das ovelhas, a carne das ovelhas. Aquele pastor que é chamado por Deus, ele não tem esse coração, mas o pastor que é de ofício, ele vê na ovelha a necessidade e vê na ovelha a oportunidade de usufruir dela, do seu dinheiro, da sua posição social, do que ela tem a oferecer para esse pastor de ofício. Assim como houve no Antigo Testamento os falsos profetas, também houve os falsos pastores. Então, nos nossos dias também há os falsos pastores, que têm se aproveitado das ovelhas. O verdadeiro pastor, ele vai se preocupar com a vida espiritual e a saúde da sua igreja. Quando o pastor leva a sua ovelha para tomar a água, que a água é algo necessário para a vida da ovelha, a água é um símbolo baseado em João capítulo 7, do 37 ao 39, a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que fazer parte da vida deste pastor muito mais do que na vida, numa proporção muito maior do que na vida daquela ovelha leiga. A figura da liderança do pastor dá a ele uma posição de honra, mas também vem as responsabilidades, são maiores do que para os leigos. Quando nós olhamos em João capítulo 10, nós vemos que Jesus Cristo, ele diz, eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se esse pastor ele é chamado por Jesus Cristo, então ele será um homem cheio do Espírito Santo. Ele terá uma palavra do Senhor para nutrir as suas ovelhas. Então não vai precisar usar de autoritarismo para que essas ovelhas o sigam. Não vai precisar espancar essas ovelhas para que essas ovelhas o sigam. Se ele é um homem levantado por Jesus, cheio do seu Espírito e cheio da sua palavra, o Espírito Santo vai convencer e vai nutrir o coração dessas ovelhas para que elas sigam esse pastor, porque ele tem o coração em Jesus. O que acontece é que quando aquele pastor não é chamado por Jesus, mas ele é um pastor de ofício, ele então muitas vezes precisa usar de autoritarismo, sob a justificativa de pena de maldição, de rebeldia. Ele vê nessa ovelha a sua propriedade particular, então ele começa até a escolher com quem namora, com quem casa, se pode ir numa igreja A, se não pode ir na igreja A, se pode ir nesse encontro, se não pode. Ele passa a se tornar dono dessa ovelha. Esse é o pastor de ofício e não o pastor realmente chamado por Deus. Há muitos homens de Deus com coração pastoral que foram chamados para serem pastores e têm conduzido o rebanho de Deus com o coração de Deus. Um homem de Deus que viveu nessa terra, que foi um grande pastor, um grande homem de Deus, é Martin Lloyd Jones, um homem que durante a sua vida clérica, sacerdotal, pôde apacentar um aprisco na Inglaterra de muito renome dentro da história do protestantismo, mas era um homem que era cheio do Espírito Santo, era um homem que prezava pela palavra de Deus e então, por ter o coração em Deus, as ovelhas ouviam a voz desse pastor. Também nós temos aqui mestres, ou algumas traduções, doutores. Esse é aquele que está incumbido de instruir. O chamado para o mestre, ele é um chamado, aliás, todos eles têm a sua particularidade, mas o chamado mestre também ele é diferente dos demais. É lógico, o mestre, da mesma forma que os outros, vai pregar o evangelho, mas o chamado para
ser mestre, existem alguns critérios que eu gostaria de observar aqui. O primeiro critério, né, para aquele que foi chamado para ser mestre, está em Tiago 3, capítulo 3, versículo 1. O mestre será julgado diferente dos demais. Por que a palavra de Deus diz que o juízo para o mestre será diferente, terá uma proporção diferente? Porque quando esse homem recebe o chamado de Deus para ser mestre, o mestre ele tem uma qualidade diferente dos demais. Ele, no seu chamado, ele não se contenta em apenas ler. Ele quer saber os motivos do porquê aquele texto está ali, o que envolve aquele texto. O chamado de mestre, ele tem uma singularidade diferente dos outros também, no sentido de que ele se dedica muito mais em se aprofundar naquele conteúdo, em pesquisar, do que os outros, pela responsabilidade que ele tem em ensinar o que é verdadeiro. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, existiam os falsos mestres. Quando olhamos para o Novo Testamento, também existem os falsos mestres. Aqueles que distorcem a palavra de Deus e ensinam errado. O mestre, além de ele buscar o entendimento correto desta palavra e transmiti-la, o verdadeiro mestre, ou aquele que buscou se aperfeiçoar nesse chamado, baseado no que Paulo falou em Romanos capítulo 12, versículo 7 em diante, ele diz: aquele que foi chamado para ser mestre deve se dedicar ao ensino. Então, enquanto, por exemplo, pregadores, evangelistas, pastores vão se dedicar em entender aquele texto, o mestre ele vai buscar de uma forma mais profunda e aperfeiçoar esse chamado para extrair de uma forma mais profunda e trazer para aqueles que estão ouvindo esse ensino uma lição prática, uma lição para a sua vida. Assim como o judeu, ele diz que um rabino, uma pessoa que é um discípulo, mas que se tornará um grande rabino, ele não só entende o que é transmitido, ele entende, mas ele também pratica. Esse é o primeiro passo para se tornar um rabino. Então, o mestre ele tem que ensinar e os seus discípulos ver que esse ensino está sendo praticado na vida dele. Quando nós olhamos para os doutores da lei, os escribas na época de Jesus, embora eles entendiam a palavra, a lei, Jesus condenou eles muitas vezes não apenas porque não aceitavam ele como Messias, mas porque não viviam o que eles mandavam os outros fazer. Por isso que Mateus capítulo 23 é dedicado aos fariseus e aos mestres, chamando eles de hipócritas. Capítulo 23 de Mateus. Então o mestre é um dos ministérios os quais nós encontramos aqui em Atos, em Efésios 4:11. Paulo foi o mestre dos gentios. Ele mesmo se intitulava como mestre dos gentios. O mestre ele tem a paciência de ensinar o seu discípulo. O mestre ele tem prazer em ensinar. Quando alguém, por exemplo, pergunta algo, manda uma mensagem, querendo tirar uma dúvida, ele tem prazer. E se ele não sabe, ele vai pesquisar com prazer para trazer. Isso faz parte do ministério que Deus confiou a ele. Então a gente vê que hoje nós necessitamos muito dos mestres, dos verdadeiros mestres, para ensinar os verdadeiros cristãos e aqueles que estão vindo, que estão aceitando a Jesus,
né? O evangelista, ele ganha, né? O pastor vai apacentar esse indivíduo, mas a instrução, de uma forma mais detalhada e mais profunda, é para aqueles que foram chamados para serem mestres. Eu vejo que na igreja dos nossos dias, muitas igrejas fecharam as portas para o ensino. Tem igrejas que ainda estão com um pensamento totalmente equivocado por até não entender o que está escrito na palavra. Alguns chegam a dizer que a letra mata e o espírito vivifica, achando que estudar muita Bíblia não é bom, mas jejuar e orar é o que faz a diferença. Isso está totalmente errado e fora de um contexto, né? E é por causa desses entendimentos errados que nós temos visto que o ensino está sendo abandonado em muitos lugares. Eu louvo a Deus pela vida daqueles que têm permanecido fiéis dentro das igrejas locais, ensinando semanalmente a palavra de Deus de uma forma didática, onde os mestres têm sido usados para a glória do Senhor. Bom, agora que nós já vimos sobre esses 5 ministérios, qual é o objetivo, né? Por que Jesus, né, no discurso de Paulo, por que Jesus deu, né, esses ministérios, né, para alguns apóstolos, para outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres? Versículo 12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então há um propósito, não é um propósito pessoal, individual. Jesus não chama as pessoas para promovê-las, não. É para dentro de cada ministério haver a edificação dos santos. Quem são os santos? Os que aceitaram a Jesus Cristo, os que fazem parte da igreja de Cristo. Então, cada um dentro do seu chamado vai ser um instrumento de Deus para edificar essa pessoa. Por isso que é totalmente errado a igreja que pensa que é só profecia, vai estar falhando em outras áreas. Assim como a igreja que acha que não precisa do ensino, né? Todos os ministérios devem existir e devem caminhar juntos. A figura de cada um desses ministérios é importante para a edificação do corpo de Cristo nessa terra. Muito bem, o capítulo 4, então, nós estamos quase concluindo da nossa matéria de análise aos Efésios. E Paulo vai encerrar esse capítulo 4 falando sobre a santidade do cristão. Paulo, é muito comum nós vermos isso nas cartas do apóstolo Paulo, porque a santidade é algo que Paulo sempre ensinou. A santidade é a marca do escolhido de Deus. Deus nos predestinou, conforme Paulo escreveu, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a santidade é a demonstração de que aceitamos verdadeiramente o Evangelho de Cristo. É lógico que o ser humano ele não é perfeito, em alguma instância ele vai falhar, mas o estilo de vida dele não vai ser um estilo de vida diferente da santidade. Isso está totalmente contrário ao que o Evangelho de Cristo nos ensina. Então, a pessoa que quer se tornar um cristão, ele deve viver nessa santidade. E o que Paulo vai, então, nesse final do capítulo 4, nos falar, na prática, o que é viver em santidade, a santidade cristã. Vamos fazer a leitura, então, e sempre que possível fazer uma explicação sobre o que Paulo está dizendo. A partir do versículo 17, Paulo diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. Notem que Paulo, nesse versículo 17, ele faz uma separação entre o estilo de vida passado desse cristão. Ele vivia de uma forma, a sua mente pensava de um jeito, mas agora
ele não pode mais andar conforme ele andava. E qual era a forma que esse cristão andava e que ele agora não anda mais e que ele não pode voltar a andar? É o mesmo estilo dos que não aceitavam a Jesus, que Paulo vai dizer a partir do versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Então, para a pessoa que não aceitou a Jesus, o padrão de vida não depende da obediência aos ensinamentos de Cristo, mas ela vai fazer o que ela quiser fazer. Ela vai andar segundo a vontade dela. Não há uma restrição, não há um mandamento negativo, ou seja, não faça, né? Ou um mandamento afirmativo, faça isso. Ela não tem essa obrigação, porque ela não reconheceu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Paulo continua dizendo no versículo 21, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, Paulo lembra aos cristãos da igreja de Éfeso que o padrão da vida sem Jesus, que Paulo chama velho homem, não pode estar em conformidade com a nova criatura. O novo homem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Paulo diz que este novo homem, essa nova criatura que se despiu daquela natureza antiga que desagradava a Deus, deve agora viver em justiça e santidade. Ele deve fazer o que é correto, ele deve viver uma vida santa, separada dos costumes errados desse mundo. O versículo de número 25 diz assim: por isso deixai a mentira e falai a verdade. Vejam que o velho homem mentia, o novo fala a verdade. Versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Notem que Paulo reconhece que a natureza humana e pecadora em algum momento vai se irar, mas que essa ira não pode consumir, porque esse é um padrão do velho homem, que não perdoa, que guarda rancor, que quer pagar olho por olho, dente por dente. Versículo 27, não deis lugar ao diabo, né? Ao contrário daquele que não aceitou Jesus, que já é do diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com a mão o que é bom, para que tenha com que repartir aquele que estiver com necessidade. Notem que a vida do velho homem, para muitos, era roubar. Agora, a vida do novo homem é trabalhar e ajudar o que não tem. Então, Paulo ele faz uma separação onde não tem como o velho homem, o novo homem, a nova criatura, viver de mão dadas. Há uma separação. Agora, o versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, Paulo vai falar para os cristãos que a forma de se expressar, o que eles falam, é diferente da maneira que eles falavam. Nós sabemos que o discurso, a conversa da pessoa que não tem Jesus, ela é um discurso imoral, palavras obscenas, palavras de baixo calão, palavras que de forma
como podemos usar uma palavra aqui, de forma encoberta. Às vezes a pessoa fala com uma palavra que dá um sentido imoral, porque essa é a palavra do mundo. Essa é a forma do mundo ser. Enquanto a pessoa não aceitar a Jesus e não viver para Ele, ela vai continuar fazendo isso. Agora, isso não pode fazer parte da vida do crente, do cristão. Então, veja como nós estamos, para você que está assistindo essa videoaula, se nós olharmos hoje para a nossa realidade, do nosso mundo cristão, evangélico, brasileiro, nós vamos encontrar muitas figuras de renome, com muitos seguidores nas redes sociais, que da sua boca não saem palavras que promovam graça, que a graça de Deus se manifeste na vida dela, mas promove outras coisas. Nós temos pessoas que têm canais nas redes sociais com muitos seguidores e que ganham esses seguidores cristãos, divertindo-os, como um palhaço diverte pessoas dentro de um circo. Da sua boca não saem palavras que venham trazer o arrependimento, mas vai trazer a satisfação carnal, da necessidade carnal do ser humano, e que não vai promover a manifestação da graça de Deus. Quando Paulo fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra que seja torpe, que não produza nada que venha glorificar a Deus, né? Então, que fique calado. Mas, como um pastor, esses dias eu me lembro agora, são crentes carnais ouvindo pregadores carnais. Isso entristece o Espírito Santo, Paulo está dizendo. Essas atitudes entristecem o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está em nós, essas atitudes entristecem o Espírito Santo, se não houver arrependimento, se não houver a confissão, o abandono dessas práticas. Porque Deus não nos predestinou para viver como nós vivíamos no passado, mas é de uma maneira diferente. E não importa o que o mundo diga, porque o mundo nunca vai amar o verdadeiro cristão. Jesus Cristo falou isso. O mundo vai os odiar por causa de mim, mas estejam contentes, porque o vosso galardão será grande. E essa é a palavra que nós temos que confiar, na palavra do Senhor. Concluindo o capítulo 4, versículo 31 e 32, diz assim: toda amargura, ira e cólera e gritaria, e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, não faz parte da natureza cristã a pessoa guardar rancor, não perdoar, a pessoa viver irada, aquela pessoa colérica, aquela pessoa irritada com tudo, aquela pessoa que xinga, que fala nomes. Isso não é uma nova criatura, né? A pessoa não tem o domínio próprio, a pessoa não tem bondade, ela não tem longanimidade, ela não tem misericórdia, mas ela tem ira, ela tem raiva, ela é estressada todavia, ela xinga, né? Como Paulo diz aqui, não haja gritaria no meio de vós, ou seja, né? Aquelas pessoas que xingam, que gritam, falam alto, né? Deixa a sua ira manifestar, mas pelo contrário, sejam misericordiosos, sejam benignos, perdoando-vos uns aos outros. É lógico que nós vamos errar, mas Paulo está dizendo aquilo que Jesus ensinou aos seus seguidores: perdoai-vos uns aos outros, perdoe quem vos ofendeu, para que vosso Pai vos perdoe também. Então Paulo dá algumas instruções sobre a conduta e a vida cristã relacionada à santidade. E a santidade é uma vida separada para Deus. O mundo não anda segundo o padrão de Cristo.
E aquele que é de Cristo, nova criatura é. Que Deus abençoe sua vida e nós nos encontramos na próxima aula para falarmos do capítulo de número 5. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.